Olá a todos, hoje a gente vai apresentar o projeto final de LB0 Controle. Meu nome é Gabriel Henrique Borges Ribeiro, do BV 300273X, e vamos agora para o problema. O problema ele fala para a gente compensar o sistema da figura 9.4, da qual utiliza o RLOCS, para a figura 4.5, para mostrar com um novo erro em regime permanente, multiplicado pelo fator 10, operando com um fator de amortecimento de 0,174. Inicialmente, no problema do livro, ele mostra os cálculos de E, cálculo de KP, cálculo da minha relação entre ZC por PC, meu PC que é arbitrariamente um valor arbitrário selecionado, e meu valor de ZC. No MATLAB, a gente fez da seguinte forma, mostrando aqui o E, o KP, KP0 e os demais. Lembrando que o ZC por PC é aquela a minha divisão ali de ZC por PC. E KP0 é o valor que ele deu no exercício anterior que a gente vai precisar aqui também. Vamos para o próximo slide. Inicialmente, ele fala para acharmos o valor do ganho considerando o seguinte circuito. Então, temos aqui o compensador, a nossa planta original, e para calcular o ganho, a gente utilizou da seguinte questão. A gente sabe que o nosso fator de amortecimento é 0,174, então plotamos com o R-locus o nosso gráfico, ficando da seguinte forma. A gente pode perceber aqui que no gráfico o ponto está denominado ali com o dumping de 0,174, então o nosso ganho, o gain ali é de 158. Então o K nosso é 158. Sabendo disso, a gente vem aqui para o nosso próximo passo. O próximo passo, ele plotou aqui os nossos polos em aberto e polos em fechado e pegamos demais valores. Assim, do nosso lado esquerdo está como o livro forneceu e do lado direito está o código do MATLAB e embaixo o gráfico. O código do MATLAB ele apresenta o nosso ganho, o nosso feedback para plotar o gráfico e o RLOCUS para mostrar. Como a gente pode ver, o gráfico do MATLAB bateu perfeitamente com o gráfico do livro, mostrando ali o nosso polo em fechado como laranja, o nosso polo em aberto como azul. Então ali o nosso polo fechado está em 11,55, está ali no nossos menos 0,678 mais J3836 e também isso vale negativamente. Nossos polos fechados, perdão, nossos polos abertos estão ali em 10, menos 10, menos 2, menos 1 e praticamente zero ali, como vocês podem perceber. Para poder dar continuidade no problema, a gente vai fazer uma comparação aqui entre o problema sem ser compensado e compensado agora com lag. Então, os valores de KP do exercício anterior, no caso ele se refere aqui do exercício 9.1, era de 8.23, aqui está 87.75, o valor de K, que era no ganho, 164.6, agora nesse exercício 158.1, e os demais valores, aqui vocês podem perceber na tabela. Prosseguindo, o que a gente faz? A gente vai fazer uma comparação entre o exercício anterior, que era o 9.1, no exercício agora, que é sem ser o compensado e o compensado que a gente acabou de fazer. Então, para isso, a gente tem o nosso script do lado direito, onde calculamos GU, GC, GCE e plotamos nosso feedback. Como podem ver, o nosso gráfico do MATLAB deu exatamente igual o nosso gráfico aqui fornecido pelo livro. Percebe também que aqui, qual que é a diferença de um para outro? Falando das conclusões. O lag compensated, o erro em regime permanente dele, ele é menor do que o não compensado. Então, por isso a gente está adotando esse sistema. O exercício é justamente para isso, para poder comparar o exercício 9.1 com o 9.2. Dessa forma, aqui mostrando os resultados. Por fim, ele fala para a gente utilizar o fator 10, então multiplicamos ali os nossos ganhos por 10. Com isso, ficamos com um GC agora de S mais 0,011 dividido por S mais 0,001. Percebe-se que ele mudou uma casa decimal para a direita em relação ao original. Então, quando a gente faz isso, percebe-se que o erro em regime permanente ele diminui. Ele aumenta. Assim aumentando, ele volta a ser com o exercício 9.1. Isso foi só para ele mostrar como se faz do 9.2 voltando para o 9.1, o que aconteceria. Por fim, temos a transformada no plano Z, que o professor pede para fazer. Então, aqui a gente está usando os códigos do MATLAB, do qual foi fornecido no experimento 8. Dessa forma, a gente pode ver que definimos o nosso T pelo método de dump. Então,
foi plotado aqui nesse primeiro gráfico, não percebe direito aqui as duas curvas. Quando você dá um zoom, você pode perceber que está tão bem ajustado que praticamente um está sobreposto no outro. Então, por isso que nesse primeiro não consegue ver e nesse segundo aqui vê com perfeição ali a nossa correção. Então, agora já foi feito na transformada Z. Aqui está o código por inteiro que foi realizado, desde os valores de E até aqui no nosso transformado em Z. E basicamente é isso. Vocês podem ver, a gente fez a comparação, todo certinho, do exercício 9.1 com 9.2, como foi proposto. Fizemos ali o nosso novo erro em regime permanente, com o novo fator de amortecimento, e mostramos todos os dados que bateram com os dados do livro. Basicamente é só. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Até mais.